Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um evento da nossa Semana da Enfermagem da Unitec. Hoje é um dia especial, é o dia do técnico e da técnica em enfermagem, então parabéns a todos vocês. Hoje é o dia do pedagogo também, então parabéns para todos nós. Na data de hoje, por ser uma data tão simbólica, nós acreditamos que seria interessante trazer alguém que falasse mesmo sobre a profissão técnica em enfermagem, a profissão da enfermagem em si. Por isso, nós convidamos para estar aqui conosco hoje a Fabiola Chi. Ela é assessora especial do COREN do Paraná, do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná, e estará conversando conosco sobre as ações que o Corém tem empreendido neste momento de pandemia para atender os profissionais da área da enfermagem, tanto na orientação quanto na fiscalização. E a Fabiola, então, vai conversar conosco agora. Eu gostaria de, primeiramente, fazer uma apresentação da Fabiola, contar um pouquinho sobre a formação dela e a atuação dela no Corém e posteriormente estaremos com ela então. Então a Fabiola, ela é assessora especial do Corém, mas ela iniciou a carreira como auxiliar de enfermagem. Então ela foi primeiro auxiliar, depois técnica, depois graduou-se em enfermagem. Ela tem tanto o bacharelado quanto a licenciatura em enfermagem e tem algumas pós-graduações, algumas formações extras que eu vou precisar ler para dar conta de falar todas para vocês, tá? Então a Fabiola se formou em bacharelado e em licenciatura em enfermagem na Universidade Católica do Paraná, né, na Pontífice Universidade Católica, na PUC. Ela tem especialização em educação na área da saúde, especificamente da enfermagem pela Fiocruz, especialização em processos educacionais na saúde pelo Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa e mestrado em educação pela Universidade Tuiuti do Paraná. A Fabiola atuou pelo Ministério da Saúde como apoiadora do SOS Emergência. Foi chefe de divisão na Superintendência de Unidades Próprias da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Também foi coordenadora da pós-graduação de enfermagem ao paciente crítico e gestão e empreendedorismo em enfermagem. Ela atuou como docente tanto nos cursos técnicos como na graduação e atualmente é assessora especial da presidência do Corém, atuando na Secretaria de Processos Éticos. Ela também é membro do Comitê de Acompanhamento de Crise da Covid-19 pelo Corém do Paraná. Então, gostaria de receber aqui conosco a Fabiola, dar as boas-vindas a ela e, primeiramente, agradecer essa participação tão especial na nossa Semana da Enfermagem. Seja muito bem-vinda, Fabiola. Agradeço imensamente o convite, né, principalmente nessa semana que é tão importante para todos os profissionais de enfermagem. A gente fala de semana, mas aqui no Corém sempre foi quase o mês inteiro, né, que a gente tem palestra, várias atividades, e esse ano está sendo um pouco diferente por causa da pandemia, né, então muitas lives, muitas participações virtuais, mas o que vale é a gente passar a mensagem do conselho, né, para os profissionais de enfermagem, para os futuros profissionais de enfermagem. Que bom, é um prazer ter você aqui conosco. E os nossos alunos devem se lembrar que você era uma das mulheres que iria palestrar conosco no mês das mulheres, no mês de março, né? Que nós fizemos o mês das mulheres inspiradoras. E você é uma das mulheres inspiradoras que falaria com eles. Eu gostaria de pedir para você, Fabiola, contar para as nossas alunas e para os nossos alunos como que você planejou e desenvolveu sua carreira desde a sua formação como auxiliar, para que isso sirva de inspiração para elas também e para eles, com certeza. Então, assim, pessoal, né? Eu comecei minha carreira, na realidade, não tinha muita coisa a ver, né? Eu fiz magistério, comecei minha formação com magistério. Quando eu acabei o magistério, eu sempre soube que gostava da assistência de enfermagem, né? Sempre falava que eu queria ser enfermeira quando eu crescesse, né? Brincava de dar injeção nas bonecas, de verificar a pressão, e assim foi, né? Quando eu fiz o magistério, não me adaptei a dar aula para as crianças pequenas. Então, em 1983, né, eu terminei o auxiliar de enfermagem.
Nesse tempo, por que eu fiz o auxiliar de enfermagem? Porque eu fui atuar como voluntária no Hospital de Clínicas. Aquela época era permitido, de menor ainda, na faixa dos 17 anos, atuar como voluntário. Voluntário o que era aquela época? Era você empurrar as macas, empurrar a cadeira de roda, conversar com os pacientes, alimentá-los. Então, eu fazia isso diariamente. Eu ia para a escola de manhã, naquela época eu tinha começado o cursinho, e de tarde eu ia direto para o HC. Eu fiquei 2 anos fazendo voluntariado no HC. E em 83, daí eu terminei o auxiliar de enfermagem e entrei como auxiliar de enfermagem no Hospital de Clínicas, no transplante. Na época nem era transplante de medula óssea, era como se fosse uma emergência, Todas as emergências cirúrgicas se concentravam lá. No HC eu fiquei por 8 anos. Tá? Durante esses 8 anos, no primeiro ano de trabalho como auxiliar de enfermagem, eu fui vendo que eu queria mais que isso, não queria ficar só como auxiliar, e daí, com a ajuda dos plantões, noturno, daí eu passei para a noite, fui cursar enfermagem de dia. Naquela época, a graduação em enfermagem era o dia inteiro, a gente ficava o dia inteiro na faculdade, tinha aula o dia inteiro, estágio o dia inteiro, e daí eu trabalhava em 2 hospitais para poder pagar a graduação. Então foram 4 anos sofridos, mas a gente conquista, a gente tem as metas, a gente conquista, por isso que eu falo, quando os alunos começam muito, mas eu sou técnica, eu sou auxiliar, coitadinho de mim, eu falo, gente, quem escolheu foi vocês, se a gente escolheu ser o melhor, então a gente tem que ir atrás. E foi isso que aconteceu, então eu me formei, daí como eu era auxiliar, concursada pelo HC, eu daí não quis continuar como auxiliar lá, tá? Porque existia a possibilidade, porque daí você, tem uma escala, você apresenta o diploma de graduação e você acaba escalando, a parte do... O que é que a gente fala Faltou a palavra agora. Os quesitos lá para você ter um salário melhor e tudo mais. Daí eu optei por sair de lá e comecei a trabalhar no Hospital Evangélico. Daí no Hospital Evangélico, trabalhava na UTI geral do hospital, então fiquei 8 anos no HC, mais 2 anos de Evangélico. Da época do Evangélico, fui convidada para dar aula na Escola Técnica de Enfermagem do próprio Evangélico, lecionei lá por quase 4 anos, daí fui convidada para começar a dar aula em graduação. Aí já tinha as especializações, e fui para a Tuiuti. Minha primeira faculdade como professora de graduação foi a Tuiuti, coordenei curso de graduação já, tudo, então tem uma boa bagagem. Daí eu estava já há 8 anos dando aula na graduação da Evangélica, que daí saí da Tuiuti, fui para a Evangélica. Da Evangélica eu recebi, porque daí eu sempre coordenei pós-graduação de urgência e emergência, de UTI, de paciente crítico, sempre tive um bom envolvimento com essa área. Fui convidada pelo Ministério da Saúde para me tornar apoiadora do Ministério da Saúde do SOS Emergência, que era o quê? Na época da Copa, alguns hospitais que iam sediar... Os locais que iam sediar as Copas, os hospitais tinham que receber, o município tinha que se preparar e tudo mais, e os hospitais para receber se acontecesse alguma coisa durante a Copa. Foi bem no começo de 2013, se eu não me engano, e foi quando eu iniciei no Ministério, eu tinha acabado de entrar no Ministério, não tinha tido treinamento nenhum, tinha ido para São Paulo fazer um curso, no final de semana. Foi o dia do incêndio da Boate Kiss. Eu recebi, a gente estava no elevador, foi todo mundo chamado de urgência, que algumas pessoas iam ter que se deslocar para o Rio Grande do Sul, para Santa Maria. Daí eu peguei e falei, nossa, mas eu nunca tive preparo, acabei de entrar no Ministério da Saúde, Daí a primeira coisa que me perguntaram quando eu falei isso, que eu não tinha preparo, não foi enfermeira do TI? Sim. Não trabalhou com queimados? Sim. É bem vocês que eles querem lá. E fui para Santa Maria.
né? Em Santa Maria eu fiquei uma semana fazendo a gestão, transporte. O dia que a gente chegou foi o dia dos óbitos, né? A gente participa junto do velório comunitário. É algo assim que marcou muito, né, na minha carreira e trouxe ensinamentos até hoje, né? Velório comunitário, das homenagens, né? Então foi a primeira catástrofe com que eu lidei, assim, né, com o número de pessoas. Lógico, eu já tinha pego incêndio, minha vida inteira foi em urgência e emergência, então, vários pacientes queimados, acidente com múltiplas vítimas, mas não o que eu vi lá, né? Daí, lá a gente fez essa gestão, fez o transporte dos pacientes para Porto Alegre, né? A maioria dos pacientes saiu de Santa Maria para Porto Alegre via aeronave. Nunca tinha, apesar de trabalhar na urgência e emergência, nunca tinha transportado paciente em aeronave. E fizemos a gestão dos pacientes que ficaram em Santa Maria. Tá? Então, foi uma semana corrido, foi uma experiência única para mim. Depois voltei, né, fiz todo o planejamento de contingência aqui para a Copa, né, com os hospitais do Paraná, hospitais de Curitiba, principalmente os de pronto-socorro, né, trabalhador, principalmente trabalhador. Esse plano, né, do Ministério da Saúde, ele visava colocar a classificação de risco nos hospitais do SUS aqui de Curitiba. Então, fui eu que capacitei junto com o grupo brasileiro, né, que trouxe a capacitação do Manchester para o trabalhador, assim como para o Hospital Evangélico. Então, o núcleo interno de regulação de leitos que hoje tem nos hospitais, o modelo, né, veio pelo Ministério da Saúde com essa missão, né, de organizar a gestão do SUS. Tá? Tenho, né, uma boa bagagem nisso, viajei o Brasil inteiro, fui avaliadora de hospitais, né, pelo Ministério da Saúde também. Daí, quando acabou esse programa, encerrou o contrato, eu fui convidada pela Secretaria de Estado de Saúde para ser chefe de divisão e implementar isso no restante dos hospitais do Paraná. Tá? Então, a gente começou em algumas morosidades, falta de contratação de pessoal, então acabou se tornando um pouco mais difícil. E nesse interim, daí eu recebi o convite, né, para vir trabalhar aqui no Corém, né, como assessora da presidente, assumir a Secretaria de Processos Éticos, né, coordenar a Secretaria de Processos Éticos, que é onde chega toda a parte de denúncias contra os profissionais de saúde. E daí essas denúncias, ou elas são admitidas, ou elas são arquivadas. E daí isso, né, falei, nossa, uma coisa diferente para mim. Né? E daí a gente já tá... Bem administrativa, né? Gestão, né? Uma coisa diferente. E aqui eu estou já fazem 2 anos, né? Eu lamento tanto que a gente não tenha conseguido dar prosseguimento no nosso mês de março, né, por conta da pandemia, porque nesses 15 minutos em que tu falou sobre a sua história, dá para os alunos terem uma ideia de quão inspiradora é a sua trajetória. Eu quero depois... E assim, né, Paulo? Vários dos professores que trabalham com vocês, alguns foram meus alunos, né? Às vezes brinco aqui no Corém quando eu falo assim, esse eu conheço, esse dá para chamar que eu conheço também. Então, né, a gente acaba conhecendo grande parte de Curitiba já. Sim, e é interessante, depois no futuro eu quero ainda ter uma oportunidade de trazer você pessoalmente até a escola para que as alunas, todos os alunos como um todo, mas especialmente as alunas, era aquela ideia, né, do mês de março, que é o mês da mulher, porque amanhã a gente vai tratar sobre outros temas também, dessa semana da enfermagem, mas é muito importante que o nosso aluno que faz o curso técnico em enfermagem, e muitos deles acabam atuando primeiro como auxiliares e depois como técnicos, né? Vem fazer o técnico com a gente, saberem que você, que é uma assessora especial do Corém, começou a sua carreira como auxiliar. Isso é muito inspirador, né? Para fins de formação. E então quero ter ainda a oportunidade da gente conversar um pouco mais e pessoalmente sobre isso. Eu estava querendo ver com você, Fabiola,
para falar um pouco para os nossos alunos sobre a criação do Corém do Paraná, qual é a intencionalidade de se ter um conselho regional. Nossos alunos estão em período de formação, então é um momento para eles conhecerem o conselho que rege todas as orientações, né, da profissão que eles escolheram e agora estão a caminho de se formarem. Então conta para a gente um pouquinho o que motiva essa existência do Corém, quais são as suas atribuições na vida dessas pessoas que atuam na área da enfermagem. Uhum. Assim, é importante sempre, né, que os profissionais, no geral, saibam a importância do conselho, né, e saibam diferenciar sindicato, conselho e associação. Tá? Então, o Conselho de Enfermagem, ele foi criado, né, por uma lei do Ministério do Trabalho. Então, o Ministério do Trabalho que normatizou, que precisava regularizar a profissão. Então, ele normatizou isso, deixa eu ver a data aqui, a Lei 5.905, de 12 de julho de 1973. E o Conselho aqui no Paraná, ele começou a funcionar em 1975. Então, para quê? Para regularizar essas inscrições, para regulamentar, para fiscalizar o exercício profissional. Então, o Conselho tem esse papel. Então, por exemplo, por que a gente ouve muito, e os alunos vão ouvir quando for para campo de estágio? Mas eu passava sonda vesical. Eu passava sonda vesical quando eu era auxiliar de enfermagem. Passei inúmeras sondas vesicais. Mas o que aconteceu? Isso foi em 83. Nós estamos em 2020. Então, nós tivemos um avanço científico que mostrou a importância do profissional ter que saber, ter mais conhecimento, mais aprofundamento, saber com profundidade a parte de anatomia, fisiologia, para poder passar uma sonda. E tudo o que acontece ao redor. Então, por exemplo, antes de chegar aqui no conselho, eu não sabia que existia vários processos relacionados à sondagem vesical de maneira errônea. A gente sabia, às vezes no hospital aconteceu algum problema, mas não que isso chegava ao conselho. E isso chega ao conselho. Então, por exemplo, se o médico chegar e falar assim, eu estou mandando você passar a sonda, o técnico pode falar, não é minha função. E o Corém me apoia, tem a regulamentação do exercício profissional, tem o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, e isso está bem claro na lei do exercício profissional. Então, para isso que existe o conselho, para dar esse apoio, fiscalizar. Então, por exemplo, hoje nós estamos naquela discussão de talvez acabar os conselhos daqui a alguns anos, Isso tem sido conversado bastante, até porque, digamos, vai ficar à margem de nada. Qualquer profissional pode chegar lá e dizer que é formado em enfermagem, com diploma falso, e vai trabalhar, e vai estar cuidando das pessoas, dos familiares, às vezes nossos, ocasionando mais lesão do que hoje nós já temos. Então, nesse sentido, é bem complicado, tá? Então, ele regulamenta, Então, a partir do momento que vocês terminarem o curso, o que acontece? Vocês vão receber um certificado da instituição, vão vir ao conselho, se inscrever no conselho, e daí vão estar regularizados para atuar na profissão. Tá? Mas, muitas coisas que o Paulo, às vezes comenta comigo, o conselho só sabe cobrar. Não é exorbitante, não é mensalidade, gente, é uma anuidade que pode ser parcelada, tá? Então, tudo isso inscrito, principalmente os técnicos de enfermagem, a primeira inscrição deles, isso eu não sei nem se eu cheguei a conversar com você, Paulo, eles têm 50% de desconto na primeira inscrição, então, isso já facilita, tá? Hoje já teve um avanço, porque, por exemplo, que nem se eu ainda estivesse inscrita no conselho como auxiliar, até o ano passado eu pagaria a minha de auxiliar, a minha de técnica e a minha de enfermeiro, e cobrava uma pós antes. Eu tenho 3, então eu pagaria, para bem dizer, 7 vezes o conselho. Hoje não. Hoje, se você paga da formação maior só. Então, por exemplo, quem for fazer depois, entrou como auxiliar, vai fazer o técnico, só vai pagar
a tua anuidade de técnico de enfermagem. Então, né, já facilita, já é bem menor daí o valor que vai, né, desembolsar. Mesmo que ele atue, por exemplo, se ele for tirar o registro como auxiliar, depois conclui o curso técnico, tira também como técnico. Mas digamos que ele tenha feito um concurso como auxiliar, então ele continue atuando neste hospital como auxiliar, mas atua em outro hospital como técnico. Como técnico, ele vai ter as duas inscrições. Ele vai ter as duas, mas aí ele vai pagar pela maior, é isso? Pela maior, só pela de técnico. Ah, legal. E isso é novo, né? Isso veio do ano passado para esse ano, então, porque antes ele pagava as duas inscrições, agora ele só paga a inscrição maior. Ah, que interessante. Isso é uma informação muito boa para eles. E as especialidades, né, que muitos dos professores que estão aí muitas vezes não sabem, não é mais paga também. Você ganha uma carteira à parte da tua especialidade. Então, é importante que registrem as especialidades também. O técnico de enfermagem também tem especialidade. Então, como enfermagem do técnico de enfermagem do trabalho, né? Técnico de enfermagem em hemodiálise. Então, ele também pode registrar essa especialidade. Ah, muito interessante. Muito legal. Fabiola, sobre os serviços que vocês prestam para os profissionais da área da enfermagem, então vocês fazem o registro, vocês fazem cursos também, como é que funciona isso? Algumas capacitações, né? Então, não são tantas. A gente faz a parceria com as escolas, como, né, nós temos com vocês, que trazem os alunos, a gente fala sobre o código de ética, algumas capacitações em específico, mas capacitação mesmo, curso, né, daí é com a Associação de Enfermagem. Sempre que o aluno desejar ir até o Corém para ter essa visita técnica que nós costumamos encaminhar os alunos, né? A escola encaminha as turmas. Em geral, vocês fazem o atendimento coletivo, desta forma, só turmas de escolas, ou vocês fazem atendimentos individuais também? Se alguém precisar de uma orientação, dúvida, preciso de uma então, orientação. Se ele precisar de orientação, tá? Ele pode buscar tanto a fiscalização, pode buscar o DARC, né, que é o atendimento, pode buscar a fiscalização, por exemplo, a minha coleguinha está falando mal de mim na rede social, o que eu faço? Está falando que eu atendo mal os pacientes, então daí isso geralmente vem conversar comigo, porque daí é a parte de denúncia ética. Então, muito interessante. As postagens nas mídias, como a gente fala do ambiente, fala do hospital, fala mal do hospital, tudo isso daí acaba sendo comigo daí. Essa é uma cobrança que nós fazemos aqui no curso técnico. Eu costumo dizer para os alunos que nós sempre cobramos muito a fundo 3 competências profissionais, que é o trabalho em equipe, porque eles vão usar muito isso quando forem para o hospital. O comportamento ético, porque, como você disse, principal. É o principal e, às vezes, enquanto aluno, ele ainda não tem a consciência de que esse tipo de coisa também entra como comportamento antiético, né? Então, falar em rede social, o próprio tratar, né, como se dirigir ao paciente ou ao próprio colega de trabalho. E a terceira competência profissional que a gente sempre cobra muito, e eles dizem que isso eu repito isso constantemente, é o cumprimento de regras, né? Então, as regras existem e salvam vidas se cumpridas. Sim. Então, é muito interessante que você traga essa questão para eles verem, porque eu sempre digo que o curso técnico, ele é o prenúncio, né, da sua vida profissional. Então, como você se comporta em sala de aula é como você se comportará provavelmente como um profissional. Então, a gente precisa adquirir essas competências. Né, a gente tem exemplo de tudo quanto é tipo, né? Nós temos os bons exemplos, temos os maus exemplos, né? Nós temos que ver o que nós estamos seguindo e pegando como exemplo. Então, por exemplo, eu vou ser aquele profissional que reclama o tempo todo, que está lá no serviço público há 20 anos, se queixa e não busca uma coisa nova, ou eu vou ser aquele profissional que busca o melhor, dá o melhor sempre, entendeu? Apesar dos pesares, né, é difícil, né? A gente percebe algumas coisas assim. Então, por exemplo,
O COFEM, não sei se vocês chegaram a ver, né, convido para todos verem, muito forte, né, para a gente que trabalha na área há muito tempo, isso emociona, o manifesto do COFEM da Semana de Enfermagem. Tá? Então, mostra o hospital lá de campanha do Maracanã, do enfrentamento ao Covid, os profissionais fazendo o ato lá em Brasília. Então, tudo muito forte. Aí, né, às vezes os profissionais vêm e fazem uns comentários chulos, né? Não precisa, a gente precisa se unir. Nós não temos um piso salarial, mas não é só papel do conselho de classe ou do sindicato. O profissional também tem que ir atrás. Então, hoje, a gente está aberto o projeto-lei para votação, também está na página do Corém, está na página do COFEM, para voltar lá pelo piso salarial. O piso salarial nacional é um valor alto que está lá, se vocês verificarem, né? Um salário, eu acho que eu vi o técnico 5 mil, 5 mil e tanto para o técnico. 5 mil hoje o enfermeiro não ganha. Né? Então, o piso que estão colocando, mas daí depende da gente lutar, depende das pessoas que a gente escolhe para lutar por nós, né? Então, dos parlamentares, governo, Senado, então nós que elegemos essas pessoas. E às vezes nós, vou escolher qualquer um, né? Tem enfermeiro que pode lutar por nós, que está lá, né? Então a gente tem que ver bem quem que a gente vota para poder levar toda essa parte de 30 horas, salário, piso salarial, descanso da enfermagem, tudo isso é projeto-lei, isso tem que se tornar lei, né? Então, não é só o Corém que vai chegar e vai falar assim, Bolsonaro, nós queremos, o COFEM, o Conselho Federal de Enfermagem, nós queremos que a partir de agora o piso salarial do enfermeiro seja 7 mil. Não é assim que acontece. Então, a gente tem que saber como acontece, como que a gente chega a um projeto-lei, como que a gente pode levar opções de pauta, então tudo isso é importante, isso é através da leitura, dos nossos professores, de nós buscarmos o conhecimento. Buscar, inclusive, o site do Corém, né, porque as informações são postas, né, Fabiola? Agora a gente precisa tratar lá, essas informações. Nós estamos no Facebook, no Instagram, né? Hoje nós temos, com a pandemia, que você estava perguntando dos serviços, né? Com a pandemia, nós abrimos vários canais online, a TI aqui teve que se virar em 1000 para conseguir dar conta, porque muitas vezes você olha na página e fala assim, o Corém está fechado durante a pandemia. Não, nós estávamos trabalhando o tempo inteiro. Então, fizemos inscrições via online, algumas coisas ficaram paradas realmente por causa da pandemia. Então, por exemplo, hoje a fiscalização, as denúncias, são tudo voltado para a falta de equipamento, EPI, de máscaras e tudo mais. Não estamos vendo, por exemplo, eu tive um problema de relacionamento interpessoal com o Paulo, eu venho aqui trazer para o conselho. E isso, infelizmente, vai ter que esperar um pouco. Então, tem profissional lá que está sem máscara lá em determinada cidade do interior. Nós vamos verificar. Porque é isso que agora não pode faltar. É importante que o aluno... Uma prioridade, né? É importante que o aluno não busque o conselho da categoria dele só uma vez por ano para acertar sua anuidade e aí fica um ano desaparecido, né? É importante que interaja mesmo e entre no site, veja lá, inclusive essa questão do piso salarial e apoie, né? Porque, enfim, ele faz parte da categoria, né? Você falou sobre o atendimento nesse momento de pandemia, em que vocês abriram vários canais e se adaptaram para atender os associados. E a gente acaba evoluindo, né? Porque nós não tínhamos, era tudo presencial, a maioria das atividades eram presenciais aqui no Conselho, então você tinha que trazer documento aqui, tinha que fazer as coisas aqui. Hoje, a gente abriu várias coisas online. Então, por exemplo, atualização cadastral, a própria inscrição está sendo online. No segundo momento, ele terá que vir aqui trazer, comprovar os documentos que ele mandou,
escaneado, Uhum. certo? Mas nesse primeiro momento foram enviados escaneados. A gente consulta para verificar a veracidade desses documentos, porque nós temos também, né, Paulo, muita denúncia relacionada à documentação falsa, né, Uhum. diploma falso. Então, por exemplo, eu sou auxiliar de enfermagem, tenho concurso para técnico, eu falsifico meu diploma de auxiliar para técnico de enfermagem, ou minha carteirinha do Corém. Então, assim, tem diferenças no papel, no timbre, então tudo isso, né, a gente acaba indo atrás, né, e Uhum. responde, por exemplo, falsificação de documento, né, não responde só perante o conselho, vai responder perante a polícia, Uhum. né, é crime. Inclusive, por vezes as pessoas não compreendem, né, o tempo que se demanda para fazer um serviço por conta de todos esses Sim, cuidados, né? A escola também, quando emite um diploma ou, enfim, uma certidão de conclusão, nós temos vários trâmites a fazer, inclusive de conferências de documentos escolares sim, básicos, né? E também, às vezes, nos deparamos com o histórico de ensino médio que foi forjado. Então, isso demanda um tempo, né? Nesse momento, nós também estamos tentando nos adaptar para atender os alunos de modo virtual e nós temos percebido em alguns momentos, Fabíola, talvez uma falta de paciência para compreender o que essa pandemia trouxe a todos nós, né? E uma coisa que eu sempre digo aos alunos, e agora eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, porque referenda o que eu digo, né? Mas uma coisa que eu sempre digo a eles é que eles precisam exercitar a sua racionalidade e a sua calma, porque a área da sim, saúde, quando você escolhe trabalhar na área da saúde, na área da enfermagem, que é o técnico em enfermagem, o enfermeiro e o auxiliar são as pessoas que mais têm contato com o enfermo, né? O médico tem contato, mas esses profissionais da enfermagem muito maior o contato. E as pessoas procuram os serviços de saúde no momento em que estão fragilizadas, elas e as famílias. Então, o profissional de enfermagem precisa ser muito centrado, né? Precisa saber lidar com as adversidades. Esse momento de pandemia está nos fazendo refletir muito sobre isso. Eu tenho conversado muito com os alunos sobre exercitarem a sua centralidade, a sua calma, a sua compreensão sobre a situação. Queria que você contasse, falasse sobre isso, porque como eu sou pedagogo, né, e você é da área da enfermagem, queria que você falasse sobre na construção da sua carreira, o quão importante foi você racionalizar os seus sentimentos e manter a calma para lidar com as famílias e com os nem pacientes. te digo. Eu sempre fui muito imediatista, né? Então, se falou grosso comigo, eu vou te responder da mesma maneira, entendeu? Aprendi a lidar muito bem com isso. É uma crescente, né? Não adianta, tá? E hoje eu falo de carteirinha disso. Porque o médico às vezes vai chegar e vai te responder de uma forma mais grosseira. Daí você vai gritar com o médico vai gritar com você, podem sair no tapa, vai adiantar do quê? E o paciente vai ver essa cena linda, então não adianta, a gente tem que ter razão do que a gente está falando. Então, por exemplo, né, eu já tive, por sempre trabalhar na área da urgência e emergência, e ter base, né, uma base grande de unidade de terapia intensiva, sempre soube muito de medicação. Né? Então, para discutir de igual para igual com o médico. Tá? Nós temos a mesma capacidade. Né? Eu cursei, se eu contar desde o auxiliar de enfermagem, quantos anos eu cursei, quantos anos eu estudei, estou terminando mais 2 pós agora, né? Fora os cursos de capacitação. Então, por exemplo, esses de Covid que está tendo, né? Até falo para o pessoal, eles estão, né, iniciando, muitas vezes estão finalizando o curso, nós temos várias plataformas que estão oferecendo curso do Covid gratuito. Então, nós temos que fazer, nós temos tempo para fazer isso. Tem cursos, por exemplo, de relacionamento interpessoal, isso é importante. Tá? Então, esses cursos te fortalecem.
É para você discutir de igual para igual. Ah, mas é um médico todo empoderado, é diretor do hospital. Gente, quando eu fui para o Ministério da Saúde, eu era apoiadora do Paraná, eu não era médica nem enfermeira, eu discutia com o diretor do hospital, entendeu? Com o ministro da Saúde, que na época era o ministro Padilha. Então, você tem que saber do que você está falando. Né? Então, quando eu acho um total despreparo as pessoas falarem sem estarem preparadas. Tá? Então, porque eu vou discutir porque não está certo, mas não está certo por quê? Não está certo, não está certo. Tá, mas eu quero que você me diga por que não está certo. Então, hoje eu sou assim. As palestras que eu falo, falo isso para os alunos. Então, não é porque, por exemplo, o doutor prescreveu essa medicação para fazer agora. Eu estou com dúvida da medicação. Tá? Eu, enquanto técnico de enfermagem, eu faço essa medicação, o médico prescreveu, está gritando lá, faça a medicação. Eu faço a medicação? Não faço. Se eu tenho dúvida, o que eu vou fazer? Vou atrás do enfermeiro, que é responsável. Eu respondo ao enfermeiro e não ao médico. Isso tem que estar claro para os profissionais. Todo técnico e auxiliar de enfermagem, ele vai ter a chefia de um enfermeiro. Tá? Então, isso é importante, se respaldar nesse enfermeiro. Mas esse enfermeiro, não confio muito. Tem outros enfermeiros que você pode confiar. Gente, eu respondo pergunta até hoje, mandam no WhatsApp, Fabíola, olha, tem isso, isso e isso, de ex-aluno e tudo mais. Por quê? Porque às vezes você se torna referência dessas pessoas. E no conselho eu respondo dos profissionais. Nós temos um canal aqui que é a ouvidoria. A ouvidoria, os fiscais, algumas fiscais respondem e eu, respondo a ouvidoria, que são as dúvidas dos profissionais de enfermagem. Então, o que a gente fala? Às vezes, até pela falta de tempo, o profissional de enfermagem não vai procurar uma legislação, um parecer, e acaba perguntando. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas tá ali o material, mas a gente também entende, que o profissional às vezes não tem esse tempo. Mas mesmo assim, a minha resposta para você não vai ser a tua pergunta. Vai ser o quê? Eu vou te dar documentos para você achar a resposta. Então, por quê? Porque hoje, com a internet, gente, é tudo mais fácil. E assim como a gente estava falando aquela hora da exposição, também é mais fácil a exposição. Então, por exemplo, isso o Paulo está cansado de saber, plágio de trabalho, um copia do outro, porque está na internet, mas eu não sabia que tinha que citar. Tudo tem citação, gente? Alguém escreveu aquele material, não fui eu que criei do nada. Então, isso é importante também, a gente se embasar nessas coisas. E sobre os serviços que vocês estão fazendo de modo virtual, os prazos para quem precisa de um serviço continuam os mesmos? Como que ficou? Não, tudo mudou, e agora essa semana está mudando de novo. Então, por exemplo, os processos éticos, a parte de denúncia, processo ético, está tudo suspenso, estava tudo suspenso até hoje, se não me engano. Já vai entrar outro prorrogando, porque, como os forenses funcionam em sintonia, aqui nós estamos numa crescente dos casos, um aumento crescente dos casos de Covid, mas não um aumento dos óbitos. Os óbitos estão, o mesmo número de óbitos, não está subindo tanto, por exemplo, que nem São Paulo e Rio de Janeiro, mas o número de casos vem aumentando, então a gente está priorizando por manter o trabalho de algumas pessoas em home office, nós temos pessoas acima de 60 anos que trabalham no Porém, com comorbidades, então essas pessoas estão em home office fazendo essa parte de atualização cadastral, as certidões, por exemplo, nós tínhamos as certidões de regularidade cadastral, de inscrição, de processo ético, tudo era separado. Com essa pandemia, a TI acelerou de um jeito aí, conseguiu fazer tudo junto, uma coisa só, então tem funcionado, então as pessoas têm ajudado nisso, a gente tem recebido inscritos aqui, mas a gente está dando prevalência para que eles busquem online mesmo, para evitar a aglomeração, eles já estão nos hospitais sobrecarregados e tudo mais, então para não vir até o conselho mesmo.
Uhum. Você falou bastante, Fabiola, sobre a questão da fiscalização, né? Mas eu imagino que a quantidade, o tamanho do serviço de saúde é gigantesco e eu imagino que o conselho, então, dependa que o técnico, enfim, o auxiliar ou o enfermeiro faça a sua parte de informá-los, né? Sim. Porque, por vezes, o profissional reclama que o Corém não faz nada e eu estou numa situação inadequada de trabalho, mas o Corém às vezes não está nem sabendo, né? Então, como que funciona isso, né? Como é que eles podem agir para ajudar vocês, né, nessa fiscalização? Assim, geralmente o conselho não está sabendo, tá? Então, né? E uma coisa que é importante, o conselho ele funciona por eleição. Né? As pessoas são eleitas aqui, não, sem ser os funcionários que já são concursados, mas a presidência e os conselheiros que trabalham no conselho, eles são eleitos por eleição dos profissionais. Então, os técnicos votam nos auxiliares e nos técnicos, e os enfermeiros votam nos enfermeiros. Esse ano era para nós termos eleição. Era, não sei. Né? Por quê? Porque também está suspensa até um segundo momento. Então, nós não sabemos o que vai acontecer. Mas o Conselho Federal ele pode prorrogar, por exemplo, que a eleição seja o ano que vem. Então, tudo isso também demanda de como que vai, de quando que vai findar ou diminuir, né, a pandemia. Mas o que é importante, né? Que a gente saiba que também a gente tem que votar, não por obrigação. Ou, por exemplo, porque eu denunciei faz 10 anos que eu estou no conselho. Já trocou de presidente, vamos ver o que a pessoa fez, né? Quais foram os benefícios que ela trouxe para a enfermagem, o que trouxe de diferente. Nós construímos bastante pareceres técnicos também, se a fiscalização tem estado mais atuante ou não, tá? Porque às vezes, se você olhar lá nos comentários da página, o que aparece? Né? Aparece que nós temos 1.000 funcionários, que dá para cada dia fiscalizar todos os hospitais. Gente, nós temos 12 fiscais no momento agora, tá? Porque nós temos fiscais com problema de saúde, com filho com problema de saúde e tudo, que estão afastados. Então, nós temos 12 no momento. Então, nós dependemos das denúncias dos profissionais. Tá? Então, vi algo que não é correto, não tem o uso de EPI, estou num ambiente insalubre, tudo isso tem que ser denunciado. A denúncia é anônima, ninguém vai chegar lá no hospital falando, porque a Maria me denunciou aqui, eu vim ver o que está acontecendo aqui. Não, ela é anônima. Né? A denúncia para fiscalização é anônima. A denúncia ética tem que ter um denunciante. Tá? Por quê? Porque você está se responsabilizando. Então, se eu discutir com você, né, não adianta eu denunciar você e daí quem que vai contar o que aconteceu? Então, por isso que a gente fala que tem que ter denunciante. Agora, a denúncia para fiscalização ela pode ser anônima. Então, quando você preenche lá na ouvidoria, tem o link para você colocar anônimo ou não. Tá? Então, a gente vai atrás, a gente tenta fiscalizar. Nós temos também, então, por exemplo, essa semana nós temos todos os agendamentos de onde a fiscalização está. Tá? Mas, né, a gente encaixa se for importante, se for algo, né, gritante. Senão a gente coloca na fiscalização da semana que vem. Então, isso acontece. E às vezes os profissionais falam assim, mas eu não obtive resultado, né? Não me deram satisfação do que aconteceu. Então, mas você viu o Corém até a instituição, né? Às vezes nós acionamos o Ministério Público, a vigilância, para poder atuar junto. Agora, na época do Covid, a gente está chamando o Ministério Público o Ministério do Trabalho, tá? Porque daí não oferecem os equipamentos necessários para o profissional. Né? E você sabe que, enquanto empresa contratante, quem tem que oferecer é a empresa. Né? Muitas vezes coloca, porque o Corém não está me dando máscara. Né? Não é o Corém que tem que dar máscara. Né? É a empresa que você está atuando. Então, vamos verificar isso. É por isso que a gente fala a importância de conhecer a lei de exercício profissional, que às vezes passa por ser muita teoria, passa, né? E o código de ética dos profissionais. Porque a partir do momento que você teve essa disciplina no teu curso de formação, você não pode dizer que desconhece.
Ah, mas Exatamente. eu nunca vi. Mas você se formou, você é um técnico de enfermagem hoje. Como que você nunca viu? Você teve a disciplina. É, Então, isso que a gente bate. toda informação ela gera poder, porque informação é poder, mas ela também é Sim, responsabilidade, né? Uma vez que você teve a informação, você já não pode dizer, enfim, alegar desconhecimento, né? É realmente bem importante. A disciplina de ética, por vezes, os alunos ficam, né, desesperados, porque sim. ela é baseada toda Muita em teoria. teoria, mas é muito importante conhecer, né? Eu, como pedagogo, por exemplo, sei que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, eu preciso saber de Sim, cor, é a base. porque ela é a base de todo o meu exercício, né? Então, mesmo para... E assim, estou procurando os dados da fiscalização aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Isso aqui é o relatório da fiscalização. Tá? Nós tivemos 309 denúncias referentes à falta de IPI e déficit profissional de enfermagem. Tá? Então, falta enfermeiro. Então, por exemplo, eu me submeto a trabalhar numa instituição que eu, enquanto técnica de enfermagem, trabalho supervisionando os outros técnicos. Tá? Então, não é a minha função, eu tenho que denunciar isso para o conselho entrar com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, para que esse município contrate o enfermeiro para ser responsável pelo serviço. Tá? Ah, mas estão me pagando, meu salário é maior para ser esse profissional. O momento que aconteceu um óbito, né, na sua mão, você é o responsável. Vai chegar aqui, por mais que a gente saiba que não tinha profissional, que era você que estava lá no momento, não era sua atribuição. Né? Então, a gente vê muito isso. Né? Às vezes você vê o profissional dando o coração e a alma ali naquele serviço, né? E a empresa não está preocupada com isso, e a hora que acontece um óbito, um erro, né? Que seja atribuído ao profissional, às vezes nem é o profissional que fez esse erro, mas vai ser atribuído a ele e ainda demitem por justa causa, o que é mais triste ainda, né? Então, veja, desses 309, 169 já foram apurados, que muitos chegaram essa semana ainda, né? Nós também verificamos todos os planos de contingência do hospital. Né? O que é um plano de contingência? É um plano que vai ajudar no momento de uma catástrofe, né? De algum problema maior que aconteça nas instituições. Então, como que é esse plano? Então, por exemplo, não adianta eu falar que eu desconheço. Tá? Então, hoje, os hospitais particulares, se acabarem os leitos do SUS de UTI para Covid, os hospitais particulares eles têm que entrar em ação. Tá? Isso é o plano de contingência da instituição. Então, quantos leitos eu vou ter para Covid? Como que eu vou fazer com os pacientes que estão aqui? E às vezes o profissional não sabe, o profissional desconhece. Né? Então, minha instituição tem plano. Né? A gente tem que ir atrás disso também. Quais são os protocolos da instituição? Muitas vezes o profissional é aquilo que você falou, né? Da parte ética, do conhecimento. Ele fica esperando que toda a informação chegue até ele. Infelizmente, não é sempre que toda a informação vai chegar, né? A gente tem que correr atrás. Do mesmo jeito agora, né, que você falou, né, da paciência do pessoal se esgotando às vezes, a gente está trabalhando aqui, mas muito. E imagino quanto vocês também estão trabalhando, né, para dar conta dos alunos, de toda a parte à distância. Os professores, a gente tem visto sempre, lecionei, né, o que tem acontecido agora, todas as aulas online, a sobrecarga de trabalho para corrigir. Então, a gente tem que entender todo esse momento que a gente está vivendo. Né? E se E você... é um momento sério, né? Não é um momento de brincadeira, de sair para Exato. festa, de passear em shopping, né? Infelizmente, é isso que a gente tem visto bastante. É o momento de ter responsabilidade por si e pelo outro, né? Porque a sua irresponsabilidade vai, de alguma forma, atingir o outro, e isso é bastante complicado. Eu tenho conversado bastante com os alunos sobre isso, sobre essa busca da informação que você disse, né? Sim, Porque a informação ela não virá até você sempre, e pode ser que você assumir uma atitude mais passiva em relação ao conhecimento
não te gere um prejuízo imenso, mas aquele que vai buscar o conhecimento, ele vai se destacar. Então, sim, ainda que, não, eu estou aqui tranquilo, cumprindo o que eu tenho que cumprir, fazendo, né, o básico o do que meu eu tenho que básico. fazer, É, tudo bem, eu vou conseguir ir deslizando tranquilamente, mas aquele que vai buscar um pouco a mais, que vai pesquisar, que vai, nesse momento, por exemplo, dessa pandemia, é um momento em que os nossos alunos precisam estar sempre pesquisando, né, sim, sobre as informações sobre o assunto. Então, quem pesquisa, quem vai buscar o conhecimento, eu, desde o começo do ano, estive cobrando os alunos, dizendo que eles têm responsabilidade sobre a sua própria formação. A responsabilidade não é só da escola, não é só do campo de estágio, não é só... Nós temos sim a nossa responsabilidade, não fugimos dela, mas o aluno também tem a dele. Então, quanto mais ele assumir a sua própria responsabilidade, mais ele vai se destacar. E nós sabemos que você não chegou a ser assessora hoje do Corém porque ficou aguardando que as informações chegassem até sim. você, né? Você se destacou dentre sabe quantos, né? No mesmo ano que você se formaram, mas hoje nós temos uma Fabiola no Corém. Isso quer dizer que você se destacou ao longo da sua carreira. É importante isso para o nosso aluno. Você falou sobre essas questões de denúncias, sobre o momento de pandemia do Covid, né? E eu vi no site do Corém que vocês estão com uma comissão, com um comitê, né, cuidando dessas Isso, questões. Então, essas sim. denúncias estão indo para o comitê? Na realidade, as denúncias elas chegam direto na fiscalização, tá? E a Uhum, gente discute tudo isso no comitê. O comitê ele foi criado por causa do comitê central do COFEM, né? E nós uhum, temos que ter um comitê de acompanhamento no estado. Eu coordeno esse comitê, participo todo dia das reuniões da CESA. Então, isso que você fala do conhecimento, por exemplo, o COVID é algo que muda constantemente, né? Então, por exemplo, testagem rápida, nós vamos testar quem? Daqui a pouco nós estamos testando quem? Né? O PCR, então, que são os testes, né? uhum. Estão sendo utilizados, todo dia muda. Então, as normas estão sendo atualizadas. Se vocês forem olhar, agora já não sei mais, até segunda-feira eram 32 notas orientativas da CESA, aprovadas pelo comitê da CESA, que é o Comitê Central, né, do Paraná, e daí aqui a gente faz o acompanhamento, né, e monitora toda a parte também dos funcionários, então como que ocorreu o afastamento, como que está ocorrendo a TI, o número de atendimentos que está tendo, né, os profissionais, daí os profissionais, a fiscalização tem atuado, então, por exemplo, teve a denúncia de determinado lugar que estão fazendo máscara com um elástico de dinheiro, então a vigilância, a fiscalização vai até lá averiguar para ver o que está acontecendo, né? Colocado, feito um relatório e daí encaminhado para trás diversas. Então, muitas vezes, não vai o resultado para você que denunciou, né? Uhum. Vai o resultado direto já para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público, para ver a ação. Uhum. Só agora na época do Covid é rápida, né, gente? Às vezes é mais morosa nesse sentido, mas são coisas que têm dado resultado. Então, por exemplo, agora há pouco eu falei da falta de enfermeiros chefiando equipe, né? O ano que passou, no começo desse ano, a gente já conseguiu contratação de enfermeiros em alguns municípios aí que não tinha. Né? Então, a importância de estar atuando, de nós sabermos, então aquilo que a gente falou que não chega até a gente. Né? Então, tudo isso é importante. Né? E daí a gente monitora tudo isso, monitora os cursos, né? Que eu falei para vocês, oferta os cursos, verifica tudo de novo que chegou, então tudo que é de Covid eu leio, a gente insere na página, a gente discute no grupo, compra de material, então, por exemplo, o COFEM comprou as máscaras N95, que são as máscaras para serem usadas nas unidades de terapia intensiva, no tratamento direto ao paciente com Covid. O que acontece? Como eu sei que essa máscara é a melhor, tá? Uhum. Então, eu lá atendendo um paciente psiquiátrico,
eu quero usar essa máscara. E daí eu denuncio para o Corém. Tá? Mas existe todo um protocolo do Ministério da Saúde, gente, um protocolo do Estado, dizendo quais são os profissionais que usam aquelas máscaras, até pelo pela falta de oferta, né? Não há necessidade, né? Assim como a gente vê gente andando na rua com essa máscara, né? Que deveria ser para os profissionais. Então, nós temos essas máscaras também estão sendo distribuídas para as responsáveis técnicas dos municípios que não receberam esse tipo de máscara. Né? Estamos com licitação, que também tudo isso veio do comitê, do nosso comitê aqui, né? Para compra das máscaras faciais, né? E as cirúrgicas que no momento não se encontram em local nenhum, né? Fabiola, depois você disse que por conta dessa pandemia conseguiram alguns avanços de contratação, né? Você acha que nós vamos ter você tem uma visão otimista sobre a área da saúde depois, ou especificamente sobre a área da enfermagem? Eu digo, se vai melhorar a qualidade de vida do trabalhador da área da enfermagem? Você acha que a população em geral vai valorizar mais a área da saúde? O que você acha depois que essa pandemia passar? O que vai nos restar de bom ou não disso tudo? Como diz a presidente, né? Esse ano, né? É o ano da enfermagem, né? O ano, né? Da Florence Nightingale. Então, existiam outras homenagens, outros projetos que nós tínhamos para esse ano, né? Até para agora, para nós é o mês da enfermagem, não é a semana da enfermagem, e tudo parou, né? Com a pandemia. E assim, o que eu digo para você, né? Eu já tenho 27 anos de profissão, quase 30. Né? Já vou entrar com a remida, que é o quê? A inscrição aqui da aposentadoria no Corém, que daí você não paga mais Corém, a anuidade do Corém, sabe? Então, com 30 anos você pode ter esse direito. Nunca vi a enfermagem como ela está agora na mídia. Então, essa é a hora do profissional aproveitar, né? É a hora da gente mostrar que a gente tem conhecimento, que a gente tem valor, né? Que nós não somos só, por exemplo, que nem saiu esses dias, nem lembro qual que foi que o médico é o protagonista, a enfermeira é auxiliar dele, né? Não, que nós somos protagonistas tantos quanto eles, mais que eles, né? Porque eles consultam, passam, né? Se não for de medicina intensiva, se não tiver plantão, eles vão embora. Nós ficamos o dia inteiro. Né? Nós estamos ali na assistência, no ato direto do cuidar. O médico vai entubar o paciente. Sim, entuba o paciente. Tá? Quem vai aspirar o paciente somos nós. Né? Então, nós que vamos higienizá-lo, nós que vamos dar conforto, vamos dar toda assistência. Então, eu acho que agora, mais do que nunca, os profissionais, a população está vendo isso, né? Aí vem as frases, né? É porque não adianta só bater palmas. Não, eu gosto que batam palma para mim. Tá? Mas eu também quero ser reconhecida enquanto profissional. Eu estudei para estar onde eu estou. Né? Então, não é uma coisa assim que eu acho que vai passar fácil. Eu acho que não vai ser esquecido tão fácil. Nós estamos com muitos profissionais. Aqui nós tivemos um óbito, né, no Paraná, mas São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, né, nós estamos com vários profissionais indo a óbito por causa do Covid. Às vezes pela própria falta de paramentação adequada, às vezes por ser tantas roupas que para me desparamentar é difícil, né? E aí acaba me contaminando. Então, tem sido sobrecarregado para todo mundo da enfermagem sobrecarregado, mas eu acho que vai ser uma lição única e vai mudar
a visibilidade da enfermagem, que até agora, ou nós éramos porque eu não fiz, não passei no vestibular de medicina, eu virei enfermeira. Uma carreira de consolo, Meus né? dois tios são médicos, Meus dois tios são médicos. Eu não quis fazer medicina. Não tinha interesse, não era aquilo que eu queria. E eu sou extremamente realizada na minha profissão. E busco, quando eu estou muito acomodada, eu busco outras áreas para ver o que mais eu posso aprender e o que mais eu posso fazer. Então, é isso que a gente tem que buscar. É sempre o melhor. Então, não ficar reclamando, porque eu não consigo, porque não vai dar, estou cansada, meu salário é baixo. Corre atrás. Tem hospital que paga melhor, tem hospital que paga um pouquinho pior. Se eu precisar desse hospital que paga pior para começar a minha carreira, para alavancar para ir para um hospital melhor, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Se eu me submeter a isso, eu estou me submetendo. Então, não é culpa do outro, que é muitas vezes o que acontece. E assumir o que a gente faz. Sim. Você falou sobre isso de as pessoas acharem que a pessoa foi fazer enfermagem porque não passou em medicina, né? Eu passo isso constantemente porque as pessoas acham que ninguém escolhe a área pedagógica, as pessoas, não passou em direito, foi fazer pedagogia, ou não passou em... Enfim. Estou falando isso porque já está quase na hora da gente encerrar, né, essa conversa, que foi super produtiva. Eu não tenho como agradecer você por essa disponibilidade, a você e ao Corém. Hoje é dia do técnico em enfermagem e do pedagogo, então é dia tanto dos meus alunos parabéns quanto para você também, então. Exatamente. Nós temos o dia comemorativo no mesmo dia, então é um dia muito importante para trazer o Corém para fazer uma entrevista, enfim, ainda que virtual, né? A ideia era que isso fosse feito pessoalmente, mas é muito importante ter você aqui hoje. Gostaria de agradecer em meu nome, em nome da escola, em nome de todos os alunos, a disponibilidade, e acho que vai ser uma entrevista bem marcante para o dia do técnico em enfermagem. Muito obrigado. Então, Paula, eu desejo a você e a todos, os alunos, parabéns pela data, muito sucesso na profissão que escolheram. O Corém é a casa de vocês. Você, Paula, também sinta-se sempre bem-vindo, a gente conversa bastante. É a casa de vocês têm que vir conhecer, vocês têm que vir tirar as dúvidas aqui, a gente sempre está de portas abertas. Então, não somos o bicho-papão que às vezes falam que nós somos, Então, a gente queria, uma outra oportunidade, que vocês viessem até aqui, eu palestro, venham me conhecer pessoalmente. Pessoalmente, eu falo mais, emociono alguns, às vezes, mais com as histórias. A gente tem uns vídeos bonitos da enfermagem aqui, então, para vocês estarem presentes. E eu queria chamar a presidente para dar parabéns para vocês também, pode ser, Paulo? Pode, claro, vai ser um prazer. Vou chamar ela rapidinho lá, ela já... Tá bom. Oi, tudo bem, Simone? Oi, Paulo. Oi, querido, tudo bem? Presidente. Tudo bem? Prazer conhecê-la. Prazer é todo meu, obrigada por essa parceria, vocês estão sempre por perto, a gente sempre pode contar com vocês vêm nos visitar, de vez em quando a gente vai até vocês, muito, muito, muito obrigada, viu? Eu gostaria de... Oi? Desculpe. Não, você. Eu gostaria de agradecer, eu estava falando com a Fabiola em nome da escola e em nome de todos os alunos, a disponibilidade que vocês sempre têm em nos receber aí no Corém, em tirar as dúvidas. Sempre que eu tenho qualquer tipo de questão, eu também sempre ligo para a Fabiola. E é um prazer mesmo trazer ao conhecimento dos alunos nesse dia, nós estamos veiculando essa entrevista no dia do técnico de enfermagem. É particularmente importante para mim ter vocês, porque é importante para os nossos alunos terem um conselho regional que os defenda, que os proteja, que os oriente. Então, gostaria muito, muito de agradecer.
Não, eu agradeço a oportunidade, não é? Aproveito um momento para desejar um feliz dia do técnico e auxiliar de enfermagem, não é? É um ano especial por conta do Nursing Now Brasil, aonde esse protagonismo, essa visibilidade do nosso, da nossa categoria, ela está em todos os locais, não é? Eu tenho dito isso em todas as lives. Eu nunca imaginei que, com 40 anos de serviço, eu veria uma comemoração do dia 12 de maio, não é 12, dia do enfermeiro, 20 do técnico do auxiliar de enfermagem, em pleno Jornal Nacional. Isso Sim. nunca aconteceu nas nossas vidas. Ao mesmo tempo, penso que isso é um sinal que as próximas gerações provavelmente vão colher frutos de uma campanha internacional como essa, infelizmente, perante um desafio bárbaro que é a pandemia, mas que, se soubermos colher os bons frutos que uma pandemia, no caso, que nos traz é conhecimento, ensinamento, aprendizado, né? Nós teremos uma melhor clareza da nossa sociedade, do real papel daquilo que fomos formados, para aquilo que fomos formados, né, que é o assistir. Então, eu sempre digo aos alunos, fizeram uma grande escolha, realmente uma profissão que tem uma demanda bárbara de lutas, que não são de hoje, é de 20, 30 anos, não é? Mas lutas, elas não são de curto e médio prazo, elas são lutas de longo prazo. E talvez todo esse cenário ajude a acelerar, inclusive, essas lutas que não são de hoje, né? Seja piso, regulamentação de carga horária, conjunto de projetos de lei que estão lá engavetados ad eterno dentro do Congresso. Então, felicidades, um abraço a cada aluno, futuro profissional, obrigada pelo convite, professor, obrigada pela oportunidade e contem conosco, que eu reforço, o conselho somos todos nós. Quando falamos mal do conselho, e na maioria das vezes é por não entender a natureza do conselho, nós estamos falando da categoria, estamos falando do nosso grupo de profissionais. Então, vamos cuidar na maneira de se dirigir, vamos trazer críticas construtivas, vamos ter ações proativas, né? Vamos manter a educação nas redes sociais, que é onde a gente acaba se deparando com algumas posturas equivocadas no que diz respeito tanto ao assistir ao paciente, não? Então, aí as denúncias que não deixam a gente falando sozinho, sejam os comentários, né? Muitas vezes que a gente percebe de um desconhecimento da causa, né? Então, muito, 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 muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecê-la. Passarei aí no Corém para conhecê-la pessoalmente um dia desses. Venha. Tá Eu bom? passo a Fabiola também, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Beijinho. Até, beijinho de longe e abraço de longe. Só para esclarecer uma coisa que eu esqueci de falar, né? Esse Nursing Now que ela estava falando agora é da campanha da Kate Mee, é uma campanha mundial de valorização dos profissionais de enfermagem. Eu vou ver se eu consigo encontrar até alguma coisa sobre para passar para os alunos. Isso. Se quiser, eu te mando daí para colocar junto, né? Que é da valorização da enfermagem. Eu acabei esquecendo de falar Tá bom, pode deixar. Foi muito enriquecedora a nossa conversa. Fabiola, gostaria de agradecê-la, agradecer a sua disponibilidade, também da presidente, a Simone. Assim que essa pandemia se encerrar, nós pretendemos visitá-los no Corém com os nossos alunos para termos uma conversa um pouco mais estendida, enfim. Obrigado mesmo, e todos vocês continuem acompanhando a nossa Semana da Enfermagem, tá bom? Fiquem todos bem, cuidem-se bastante, usem máscara, façam a higiene das mãos com frequência e até a próxima.